Bom dia. Tô com duas notícias abertas aqui que retratam exatamente o que é o Brasil de 2024, o que é esse Brasil sob ditadura da toga, esse Brasil sob insegurança jurídica fomentada por tribunais aparelhados por Lula e por Dilma, que aplaudem todo esse descalabro que a gente vive. A primeira notícia: Fachin nega recurso de Nicolas Ferreira e mantém multa de R$30 mil por vídeo contra Lula. Essa notícia aqui se refere a um processo que a coligação que elegeu o presidente Lula moveu contra Nicolas Ferreira, porque nas eleições o Nicolas comentou uma notícia da revista Veja que o Tribunal Superior Eleitoral classificou como desinformação. Então tá aqui a notícia que o ministro Edson Fachin negou recurso ao deputado Nicolas Ferreira contra a multa de R$30 mil que o Tribunal Superior Eleitoral havia imposto a ele por veiculação de desinformação contra o presidente Lula no período eleitoral da campanha de 2022. E aqui diz que a gravação, do deputado Nicolas mostrava um conteúdo descontextualizado sobre suposto desvio da saúde pública. E aí diz que a ação foi protocolada pela coligação Brasil da Esperança. Esse nome aqui também é absurdo, né? A gente vê o PT sempre se utilizando da retórica para engambelar o eleitor. Mas a coligação entrou com o processo contra o então candidato, que se elegeu o deputado com o maior número de votos do país, ganhou a ação por suposta disseminação de fake news contra um candidato adversário. Nicolas recorre dessa ação e agora a Fachin nega o recurso. Tô entrando nesses detalhes aqui para confrontar com a outra notícia que eu vou abrir aqui agora. Justiça nega pedido de indenização de Bolsonaro contra Lula por declaração sobre sumiço de imóveis do Alvorada. Aqui é uma outra instância, é uma juíza, não é conhecida, não é como o ministro Fachin, mas para a gente ver o nível de insegurança jurídica que se disseminou e de politização do judiciário, porque isso aqui é um julgamento político para livrar o Lula de uma responsabilidade que ele tem, para livrar Lula e Janja de uma responsabilidade deles, de caluniar, injuriar e difamar Bolsonaro e Michele por um roubo que não aconteceu e que ficou aí meses, aliás, mais de ano, rodando por toda a militância. Foi propagado a exaustão essa mentira, essa desinformação do suposto roubo de móveis. Os móveis estavam no mesmo lugar que Michele indicou, tão logo foi acusada de roubar, e nem pedido de desculpas Bolsonaro e Michele receberam. A notícia aqui sobre a negativa, de pedido de indenização, e olha que Bolsonaro pediu pouquinho, pediu R$20 mil por danos morais causados por Lula e Janja. O Juizado Especial Cível do Distrito Federal negou nesta terça-feira, 2 de abril, a ação apresentada pelo ex-presidente Bolsonaro e ex-primeira-dama Michele para o presidente Lula, para que o presidente Lula se retrate após os móveis que supostamente estavam desaparecidos do Palácio Alvorada terem sido encontrados na própria residência oficial. Na ocasião, o casal também pediu uma indenização de R$20 mil. Não ganharam nem a indenização de R$20 mil por danos morais e nem o pedido de retratação. Mas a desculpa da juíza é a pior de todas. A juíza Gláucia Barbosa Riso da Silva entendeu que a responsabilidade por eventuais danos causados pelas declarações de Lula e Janja recai sobre a União e não sobre Lula pessoalmente. Ou seja, ela está dizendo para o ex-presidente Bolsonaro e para a ex-primeira-dama que eles não deveriam ter processado Lula e Janja, e sim a União. Nós, os pagadores de impostos, é que teríamos que bancar a indenização devida, a meu ver, a Bolsonaro e a Michele pela mentira que o Lula pregou. Que justiça é essa? Que sentença é essa? O CNJ não vai considerar nada a respeito dessa juíza? Fica por isso mesmo? O pior,
Ela ainda, a magistrada ainda apontou que a ação movida pelo casal Bolsonaro não é adequada para os juizados especiais cíveis e por isso extinguiu o processo. Extinguiu o processo. Como não é adequada se os juizados especiais cíveis são para causas de menos de 40 salários mínimos? Só se mudou a lei, eu não estou sabendo. Então, olha o nível da insegurança jurídica. Depois, o desgoverno Lula não sabe por que está tendo fuga de investimentos do país. Quem é que vai querer investir num país em que a justiça virou esse lixo aqui? E eu falo nesses termos pesados porque é o que a gente sente, repulsa, quando a gente vê esse tipo de atitude vinda de um magistrado que é pago também com o dinheiro do pagador de impostos e muito bem pago, mas não para dar esse tipo de sentença. Quis livrar Lula e Janja de uma responsabilidade que é deles e jogar sobre nós, os pagadores de impostos. Enquanto que o Nicolas Ferreira, que leu uma notícia da imprensa, né, que não foi processada, vamos lembrar, a revista Veja, da notícia lá lida pelo Nicolas, não foi processada pelo Lula, mas o Lula, através da sua coligação, processa o Nicolas e o Nicolas é condenado a pagar 30 mil por ter lido uma notícia verdadeira durante a campanha. E Bolsonaro e Janja, que foram vítimas de uma notícia falsa, não recebem indenização. Realmente é a justiça virada ao avesso do desgoverno Lula. Quando você acha que não tem como mais o Brasil ser humilhado, o povo brasileiro ser humilhado, nós acabamos de levar mais um tapa na cara. A esquerda espera justamente a semana de janela partidária, quando os deputados federais não vão para Brasília, para organizar uma sessão solene em defesa da democracia. Isso por si só já levanta suspeitas. Esquerda defendendo democracia. Bom, onde a esquerda chega no poder, a primeira coisa que é destruída é justamente a democracia, junto com suas liberdades e direitos fundamentais. E nesse evento que aconteceu no Senado, foi dado a tribuna, né, o espaço para falar o mentor do partido que é responsável pelo maior esquema de corrupção da história da humanidade. Um cara que tem no seu histórico coisas mais podres que você possa imaginar. Foi para Cuba ser treinado como guerrilheiro para voltar ao Brasil e implementar aqui uma ditadura do proletariado, uma ditadura comunista. Chegou a trocar de nome durante um tempo para o nome de Daniel enquanto agia ali como ativista marxista. E depois assumiu o nome verdadeiro e abandonou a família que tinha criado enquanto o nome era Daniel. Assim, é coisas de filme de KGB, coisa de filme de espião. O mentor por trás do PT, o mentor por trás de todo o esquema de corrupção, de toda a roubalheira, de toda a destruição, é ninguém mais, ninguém menos que esse cidadão aqui, ó, Zé Dirceu. Inclusive, recentemente, durante uma entrevista, ele fala claramente que o erro deles foi a facada no Bolsonaro. O erro deles foi a facada no Bolsonaro. Então agora você está prestes a assistir um dos discursos mais sombrios que já foram pronunciados dentro do Senado, por um cara que deveria estar preso. Por que a democracia está em risco? A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Para ele, a democracia só é democracia quando é uma ditadura da esquerda. Qualquer coisa fora isso não é uma democracia. Então, quando ele fala democracia está em risco, o que ele está querendo dizer com isso? Por que a esquerda ainda não dominou completamente todas as instituições e não mandou matar todo mundo que não concorda com a gente? Quando a democracia social deixa de existir... Democracia social é um trem preocupante mesmo. Mas agora, o resto do discurso vai fazer com que bilhões e bilhões de reais fujam do Brasil nas próximas horas. A democracia institucional política corre o risco. Então, nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. Revolução social no Brasil. Eu acho que foi Fidel Castro, foi Lenin, ou foi Stalin, ou foi Mao que disse isso. O Maduro, o Hugo Chávez, foram todos. Todos esses que eu acabei de mencionar. O que significa fazer uma revolução social no Brasil? Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Eles vão decidir para onde vai as propriedades, a renda e a riqueza. Porque o Brasil é rico. Você sabe para onde que vai, né? Para o bolso deles. O Brasil é rico.
Não há nenhuma razão para 20 milhões de brasileiros e brasileiras passarem fome.